o julgamento da ilegalidade ou não do movimento, o juiz ele se posicionou muito pro lado do Estado, quando eu disse que não daria para fechar ali um acordo ou trazer uma proposta para ser analisada, que pelas conversas, a participação da categoria junto com a gente, nós já sabemos o posicionamento da categoria antes de levar, que nem precisaria ser feito aquilo. Aí o juiz falou então, e repetir que voltaria com a análise dele. Aí ele disse, então eu vou ter que analisar, entrar em discussão o direito de greve, as palavras dele, e decidir. E provavelmente amanhã ele vai decidir à tarde sobre isso. Aí entra... Oi? Também, mas ele se posicionou mais para amanhã. E a gente pode e vai recorrer ao STF, entendeu? Isso aí o Gabriel vai falar melhor sobre isso, porque nós não podemos recuar, nós já chegamos, não tem como recuar, então nós temos que ir até ver. Alguém tem que olhar lá em Brasília, lá nos Estados Unidos, onde está a Organização das Nações Unidas, onde está a Corte Interamericana. Alguém tem que olhar para esse sistema que nós estamos aqui trabalhando de forma de desvalorização, com falta de efetivo, sem um mínimo condição de trabalho, com salário péssimo, acordos mentirosos. Alguém tem que olhar por essa categoria. Não é possível fazermos essa repercussão toda para nada. Então não vamos recuar, vamos continuar com o movimento, sempre se preocupando com as legalidades, com as ilegalidades, evitando cometê-las, sempre agindo de cabeça fria, porque nós estamos incomodando de todo modo que a gente suportar, até com a forma irônica de suportar, nós estamos incomodando. Então eu vou passar para o Gabriel para falar da questão desse julgamento, se for contrário a nós, eu vou pedir para ele se posicionar. Se posicionamos para o juiz com relação à intervenção da Polícia Militar, do descumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, que estava estipulando o que nós tínhamos que fazer e fomos proibidos de fazer, da humilhação que nós passamos de ser expulso de dentro desse presídio, da forma que fomos expulsos. Tudo isso nós mostramos para o juiz. Pessoal, essa questão da análise da legalidade ou não da greve é uma situação que a gente conversou já com vocês, então estão chegando vários relatórios ao processo, tá? Alguns nós já visualizamos, e embora não tenhamos sido intimados para isso, a gente já visualizou o processo lá no departamento do tribunal, e existem relatos de que alguns locais não estariam cumprindo, tá? Então hoje, cadê o Procópio? Está aqui, de Rolim de Moura? Já foi embora. Então um servidor lá de Rolim me explicou uma situação que, segundo ele, está acontecendo. Eu já falei isso hoje, mas eu acho que tem mais gente aqui, então vou repetir. Alguns diretores, segundo esse servidor, estão manipulando relatórios no sentido de fazer menção a somente os plantonistas, deixando de dizer no relatório que existem policiais militares que fazem a mesma função do agente, deixando de dizer que estão convocando servidores que estavam em casa para fazer hora extra, e com isso buscando induzir a justiça em erro. Tá? Então isso foi informado hoje, na mesma hora que ele me falou. Eu fiz a petição lá dentro do sindicato e já protocolamos. O Anderson assinou junto comigo essa petição, o Procópio assinou também, porque ele estava fazendo declarações ali e não tinha nenhuma prova documental, então eu pedi que ele assinasse aquelas declarações. E
além disso, nós fizemos também, porque constam nesses relatórios, nós fizemos uma defesa em relação às unidades onde os colegas deixaram de dar banho de sol e visitação. Agora é importante que vocês tragam para o sindicato, eu já havia falado isso e foram poucas pessoas que fizeram isso. Vocês vão trazer provas documentais, tá? Livro de ocorrências para a gente defender. Então, em relação ao banho de sol e visitação, nós já fizemos uma defesa prévia, sem documentos, mas dizendo, olha, quem tem condições de definir, de dizer se é seguro ou não dar banho de sol e visitas em determinada unidade, é quem está lá em contato direto com a carceragem, tá? Então isso foi bem exposto, além desse argumento que ele tem que ser considerado sim pelo judiciário, porque a finalidade maior da decisão liminar, e eu citei ela nessa petição, é garantir a segurança. Então olha, se a finalidade maior é garantir a segurança, como é que vai querer que dê banho de sol e visita se está inseguro? Isso caso a caso. Se a unidade estiver muito tranquila, se for uma unidade onde tem pouquíssimos presos e muitos agentes, aí tem que dar banho de sol e visita. Agora, onde está inseguro tem que... onde está inseguro pode ser suspenso assim pela questão de segurança, tá? E argumentei também que o banho de sol e visitação, pelo menos nos primeiros dias de greve, até porque a greve, vocês não estão lá dentro mais, nos primeiros dias de greve eles podem sim serem adiáveis, né? Porque o desembargador usa esse termo em determinada determinação, tá? Então, pode sim. Só pra... Diga daí. É o seguinte, saiu um decreto que tirava os agentes sucessivos. Hoje a Bahia me ligaram falando que eles não têm condições de dar. Eles vão voltar. Eles ligaram agora e falaram que eles não conseguem dar visita. Então, eles ligaram para que o pessoal do setor fosse trabalhar. Agora eu te pergunto. Pessoal do quê? O setor de justiça. Agora eu te pergunto. Depois do decreto, vai tirando os agentes de lá. Eu posso, em legalidade, vir trabalhar sem ter nada contra mim. Olha, eu fiz a pergunta lá, a seguinte pergunta, olha, apesar de não ser pauta diretamente da audiência, que era a tentativa de conciliação, nós oficiamos para a Secretaria de Justiça dizendo que os agentes foram expulsos do serviço e que queriam orientações em relação ao que aconteceria, né? E dirigi essa pergunta lá para os secretários. O que eles devem fazer? Deve ficar de sobreaviso? Deve ir para casa? Qual a orientação? E eles responderam que virá uma nova decisão para iniciar uma gestão compartilhada. Então assim, a gente não era objeto da reunião e o juiz não iria interferir nisso, mas já me veio à cabeça a ideia de que vocês provavelmente, muito provavelmente, não aceitem subordinação à PM, né? Então assim, mas calmem, porque a gente saiu de lá e agora nós vamos pensar, né? Então assim, não era objeto, mas nós ficamos surpresos, registramos isso pra gente pensar qual vai ser a atitude, né? Agora aí depois aliviou um pouco a informação. Alguém que estava lá acho que, pode me recordar se eu estiver errado, mas parece que eles disseram que os diretores também voltam. Então acredito que essa gestão não vai ser com a decisão direta da PM, mas já com a volta de diretores. Diretores e CDS. Então assim, essa gestão compartilhada, eles estão aqui recordando e me corrigindo, inclusive no sentido de que é mais os cargos de direção mesmo, CDS. Então a princípio vai manter. No dia 1º de maio, quando do pedido de reconsideração, o Dr. Cristiano Pola, ele contribuiu com a elaboração de um habeas corpus, né? Então nós fomos até o escritório dele, eu fiz o pedido de reconsideração, ele elaborou o habeas corpus.
O pedido era mais do que justo, mas teve a liminar indeferida. A gente sabe que as decisões do judiciário pesam muito sobre a necessidade do Estado, que argumenta a segurança sobre tudo e tal. E também não teve nenhuma... houve um entendimento nosso com a diretoria, e o Cristiano vai explicar melhor, de que seria o caso de deixar de lado aquela medida, até porque se a PM quis daquela forma, eles realmente quiseram assumir e não seria viável estar guerreando isso. Tá? Vou passar a palavra ao Dr. Cristiano para fazer algumas colocações. Pessoal, é o seguinte, com relação a ocorrências na delegacia, não é preciso mais ser feito, porque nós já oficiamos a Sejus para que responda o que esses servidores terão que fazer. Então a gente já tem um documento, esse documento já está no processo também. Então com relação a isso, a ocorrência não precisa mais fazer. Tem que assinar aqui. As primeiras já está feita. Assinar, tem que assinar aqui com a gente a folha de ponto. Boa noite, pessoal. Que nem o Gabriel falou, logo no primeiro dia de greve, a gente já impetrou esse habeas corpus até para garantir a integridade de vocês e porque a COI estava lá impedindo e continua impedindo o acesso, né? Então a gente impetrou, pediu a liminar, foi em plantão ainda, era um domingo, salvo engano, ou era feriado, né, por causa do dia 1º. E foi no plantão e o juiz plantonista, antes de distribuir, ele entendeu que não era o caso ainda porque poderia se tratar de uma medida administrativa. Até então nós não tínhamos muitas informações, muitos argumentos para colocar ali aquele momento, até porque foi no primeiro dia de greve, foi nas primeiras horas da greve. Mas aí o que acontece? Esse HC ele já foi distribuído, já foi para uma vara criminal especializada, já foi chamada o comandante da COI para se manifestar a respeito. E aí em conversa com o Anderson, conversa com o Dr. Gabriel, a gente começou a pensar o seguinte: será que vale a pena a gente tirar a COI dali? Será que vale a pena a gente retirá-los para que vocês possam chegar até as unidades? Até que ponto isso é viável, até que ponto isso vai contribuir? Então a gente ponderou, ficou pensando e a gente chegou à conclusão de que, já que eles fizeram isso, já que eles quiseram dessa forma, era até melhor que fosse assim. Por quê? Porque vocês já estarão resguardados mais ainda, porque sequer vocês chegarão à unidade. Então nós pensamos o quê? Faremos todas as reivindicações, todas as reuniões em locais estratégicos, como é o caso daqui, a Estrada de Ferro, enfim, todos os lugares, e entendemos que não era interessante nós irmos até lá. Então o que a gente fez? A gente retirou o habeas corpus para evitar que a COI saia de lá. E reforçando isso, o que aconteceu? O Estado agora baixou esse decreto, foi até o que ela perguntou, baixou esse decreto dizendo a intervenção da PM. Até eu conversei há pouco com o Gabriel, é muito complicada essa resposta, assim, a gente acabou de sair da reunião. É difícil a gente falar para você que sim ou que não. A gente vai analisar, vai avaliar de acordo com a situação, mas é aquela coisa. Foi como o Dr. Gabriel falou, é a questão da gestão compartilhada. A gestão compartilhada, então vamos deixar amanhã virar alguma coisa, virar algum procedimento, virar alguma atitude do Estado. E aí pode nos balizar de uma forma mais correta, de uma forma juridicamente coerente, para que a greve continue na legalidade. É muito importante que vocês continuem assim, como o Anderson falou, recuar agora não, fora de cogitação, não tem como. É muito importante que continue na legalidade. Isso para quê? Para que o movimento paredista não seja considerado ilegal. Então todas as medidas judiciais que foram propostas, vamos obedecer. Na verdade, vamos obedecer para que não torne a greve ilegal, porque só com essa unidade, que talvez nunca na história da Sejus, enquanto secretaria, eu acho que nunca houve essa unidade, essa força, essa garra, essa união que está tendo. Então continuar dessa forma para que continue dentro da legalidade e voltar a recuar não é o caso, mas vamos estar dentro da legalidade para que esteja tudo correto e que ninguém pague, ok?